Eu nunca fui um homem de acreditar em maldições. Sempre vi o mundo de forma prática. Dinheiro, influência e poder eram as únicas coisas que realmente importavam. Mas agora, sentado nesta sala escura, o cheiro de mofo impregnando minhas roupas, eu sei que há algo além disso, algo terrível, algo que me persegue. Meu nome é Roberto Siqueira, tenho 42 anos e fui um homem bem-sucedido. Empresário do ramo imobiliário, morava num dos bairros mais caros de Curitiba. Minha vida era feita de reuniões, negociações e prazeres. Até que tudo mudou. Tudo começou há alguns meses, depois que minha ex-esposa, Isabela Duarte, saiu da minha vida. Não foi uma separação amigável. Na verdade, foi um espetáculo digno de uma novela. Ela chorava, gritava, implorava por uma explicação. E eu mal olhei para ela quando assinei os papéis do divórcio. Isabela e eu fomos casados por 15 anos. No começo ela era perfeita, dedicada, apaixonada, companheira, mas com o tempo, aquela paixão foi dando lugar a algo sufocante. Ela tinha suas manias estranhas, seu fascínio pelo ocultismo, astrologia, cartas de tarô, falava sobre energias, sobre a lua influenciando nosso destino. Eu ria, dizia que tudo aquilo era besteira, e então veio Camila, jovem, vibrante, linda, a secretária que se tornou minha amante e, eventualmente, minha nova companheira. Isabela descobriu, é claro. Sempre soube que ela era mais esperta do que parecia. Quando me confrontou, eu fui cruel. Disse que ela nunca havia me feito feliz, que Camila era tudo o que eu precisava. A expressão dela naquele dia, eu nunca esqueci. Ela não chorou mais, não gritou, apenas me olhou, um olhar profundo, vazio, e disse algo que na hora me pareceu patético. Você vai pagar por isso, Roberto. E não será do jeito que imagina. Eu ri. Disse que ela devia procurar um terapeuta. Mas agora eu daria tudo para nunca ter rido daquele aviso. A primeira coisa estranha aconteceu na noite seguinte. Eu acordei com um frio intenso, daqueles que cortam a pele. O quarto estava escuro, mas senti um cheiro forte de enxofre. O tipo de cheiro que gruda na garganta, que faz o estômago revirar. Levantei-me da cama e fui até o banheiro, acendendo a luz. Foi quando vi, no espelho atrás do meu reflexo, havia algo, uma sombra escura, distorcida. O formato lembrava uma mulher, mas não tinha rosto. Apenas um buraco negro onde os olhos deveriam estar. Pisquei e desapareceu. Fiquei ali por um tempo, tentando encontrar alguma explicação lógica. O cansaço, talvez, o estresse do divórcio, resolvi ignorar. Eu não sabia que aquilo era só o começo. Depois do divórcio, achei que tudo ficaria mais leve. Era para ser um recomeço. Uma vida nova, sem amarras, sem brigas, sem aquela energia sufocante que Isabela carregava nos últimos anos. Mas algo estava errado. A sensação começou sutilmente, como um leve desconforto que crescia a cada dia. Pequenos detalhes que pareciam bobagens isoladas, o cheiro estranho no ar, o gosto amargo na comida, a eletricidade estática que fazia os fios do meu cabelo arrepiarem do nada. Pequenas coisas que juntas começaram a me incomodar. Naquela noite, Camila e eu havíamos saído para jantar em um restaurante caro no centro de Curitiba. Ela falava sobre alguma viagem que queria fazer, um resort à beira-mar, mas minha mente estava distante. Eu não conseguia evitar a sensação de que algo me seguia. Algo me observava. Voltamos para casa por volta da meia-noite. Nosso apartamento ficava no 15º andar de um prédio moderno, com vista para a cidade iluminada. Quando entramos, tudo parecia normal. Mas assim que fechei a porta, um calafrio percorreu minha espinha. O ar estava pesado. "Tá frio aqui?" Camila comentou, esfregando os braços. "O ar-condicionado tá desligado?" Perguntei.
Ela assentiu e foi direto para o quarto, enquanto eu segui para a cozinha pegar um copo d'água. O relógio na parede marcava 00:16. Havia um silêncio estranho no apartamento, como se algo tivesse sugado toda a vida dali. Bebi um gole d'água e deixei o copo na pia. Mas, ao virar para sair, vi algo que fez meu coração disparar. As cadeiras da mesa de jantar estavam fora do lugar. Não muito, apenas levemente afastadas. Mas eu lembrava claramente que antes de sairmos estavam alinhadas. Fiquei parado por um momento analisando a cena. Eu estava tão cansado assim, tinha puxado sem perceber? Talvez Camila tivesse mexido nelas. Balancei a cabeça e fui para o quarto. Camila já dormia, respirando tranquilamente. Me troquei, deitei ao lado dela e fechei os olhos. O sono chegou rápido, mas não durou muito. Eu acordei com um arrepio, um frio intenso invadiu meu corpo. O quarto parecia ter caído vários graus de temperatura. Meu primeiro instinto foi puxar o edredom, mas algo me fez congelar. Sussurros, baixos, arrastados, como um vento cortante soprando palavras incompreensíveis. Abri os olhos lentamente e olhei para o lado. Camila dormia, imóvel, mas a sensação de que havia outra presença no quarto era forte. Virei o rosto para o canto do cômodo, onde a luz do poste da rua iluminava fracamente. Meu peito gelou. Uma sombra feminina estava ali, imóvel. Minha respiração ficou presa na garganta. A figura era escura, distorcida, mas eu conhecia aquele formato. O corpo esguio, os cabelos longos caindo sobre os ombros. Mesmo sem ver seu rosto, eu sabia quem era. Isabela. Minha voz saiu quase um sussurro. A sombra se mexeu. Um arrepio subiu minha espinha. Os sussurros aumentaram, ecoando pelo quarto como se as paredes sussurrassem junto. De repente, a luz do poste piscou. A figura desapareceu. Sentei-me na cama, num pulo com o coração disparado. Olhei para os lados, para Camila, para cada canto do quarto. Nada. Era minha mente pregando peças? O cansaço? Levantei-me devagar e fui até o banheiro. Acendi a luz e joguei água no rosto. O espelho estava embaçado, mas quando ergui o olhar, meu sangue gelou. Havia marcas de mãos no vidro. 2, pequenas, como se alguém tivesse passado os dedos ali. Como se alguém tivesse tocado o espelho antes de mim. Me afastei de um salto. Olhei para trás. Nada. Apenas o banheiro vazio. Um arrepio percorreu minha pele. Respirei fundo, tentando me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Mas, no fundo eu sabia, algo estava me cercando e aquilo era só o começo. O dia amanheceu nublado, carregado. O céu cinza de Curitiba parecia refletir o peso que vinha crescendo dentro de mim. Não consegui dormir depois do que vi no espelho. Fiquei sentado na cama, observando Camila dormir, enquanto meu coração batia forte no peito. Será que eu estava ficando louco? Será que aquilo tudo era apenas fruto do estresse? Camila se mexeu ao meu lado e abriu os olhos devagar. "Você está acordado?" murmurou com a voz rouca de sono. "Sim", respondi. Ela bocejou e me olhou, de soslaio. "Você está estranho, Roberto. O que foi?" Pensei em contar, falar sobre a sombra, os sussurros, as marcas no espelho. Mas a ideia de dizer aquilo em voz alta parecia piorar tudo. Então eu apenas balancei a cabeça e disse: "Nada." Ela me observou por alguns segundos antes de se levantar e ir para o banheiro. Logo ouvi o som da torneira e do chuveiro ligando. Respirei fundo, esfreguei o rosto e levantei da cama. Eu precisava me distrair, voltar à rotina, esquecer aquilo. Mas o dia estava apenas começando. No escritório, as coisas estavam agitadas. Eu tinha reuniões marcadas, contratos para revisar, problemas para resolver, mas nada parecia prender minha atenção. A sensação estranha continuava ali, como se uma névoa invisível me envolvesse. Foi quando Hugo apareceu na minha sala. "Precisamos conversar." Ele fechou a porta e se sentou na cadeira, em frente à minha mesa.
Seu olhar estava carregado, como se soubesse de algo que eu não sabia. O que foi? Perguntei impaciente. Você tem ouvido falar da Isabela? Meu corpo ficou tenso no mesmo instante. Por que está perguntando isso? Hugo suspirou, apoiando os braços na mesa, porque eu ouvi umas coisas estranhas. Cruzei os braços, tentando esconder o incômodo. Que tipo de coisas? Ele hesitou antes de responder. Disseram que ela tem visitado a dona Elvira. Meu estômago se revirou. Aquela maldita velha. Dona Elvira era uma mulher misteriosa que morava nos arredores da cidade, numa casa antiga cercada por mato e neblina. Desde que me entendo por gente, ouço histórias sobre ela. Bruxaria, rituais, pactos. Uma daquelas pessoas que todos evitavam, mas que muitos procuravam em segredo. Isso é besteira, resmunguei. Hugo me encarou com seriedade. É mesmo? Então, por que você tá branco desse jeito? Desviei o olhar e me levantei, indo até a janela. Lá fora, a cidade seguia seu fluxo normal, carros buzinando, pessoas andando depressa pelas calçadas. Mas dentro de mim, algo não estava certo. Olha, cara, Hugo continuou. Eu sei que você não acredita nessas coisas, mas talvez seja bom abrir o olho. Isabela não era qualquer uma, engoli em seco. Ele tinha razão. Mesmo antes do nosso casamento começar a desmoronar, Isabela sempre teve esse fascínio pelo oculto. Eu costumava rir disso. Ela lia cartas, acendia velas, fazia rituais na lua cheia. Para mim, era só uma fase, uma distração. Mas agora eu não sabia mais. Só toma cuidado. Hugo finalizou, levantando-se. Às vezes, as pessoas machucadas fazem coisas que jamais imaginaríamos. Ele saiu, me deixando sozinho com meus pensamentos. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça pelo resto do dia. À noite, quando voltei para casa, Camila não estava bem. Encontrei-a sentada na sala, os olhos arregalados, a respiração acelerada. O que foi? Perguntei, me aproximando. Ela levantou a cabeça devagar e sussurrou. Tem alguma coisa errada com esse apartamento. Meu sangue gelou. Como assim? Ela engoliu em seco e apontou para o espelho na parede da sala. Eu vi alguém atrás de mim. Meu coração disparou. Como era? Era uma mulher. A voz dela saiu trêmula. Mas o rosto não tinha olhos, não tinha boca. Só um buraco escuro. Meu estômago revirou. Ela viu o mesmo que eu. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Então, de repente, todas as luzes do apartamento piscaram ao mesmo tempo. Camila gritou. Eu me levantei num pulo. O cheiro de enxofre invadiu o ambiente. E então, o telefone tocou. O som cortou o silêncio da sala como uma lâmina afiada. Olhei para o aparelho sobre a mesa. 000. Aquela hora, deixei a respiração escapar lentamente e peguei o telefone com a mão trêmula. Alô? Nada. Apenas um ruído baixo, como estática vindo do outro lado da linha. Quem tá aí? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Então, antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, uma risada baixa e arrastada ecoou na linha. Uma risada que eu conhecia muito bem, Isabela, e antes que eu pudesse reagir, a ligação caiu. Fiquei ali, parado, segurando o telefone com força, sentindo o suor frio escorrer pela minha nuca. Camila olhava para mim, pálida. Quem era? Engoli em seco e olhei para o telefone. Eu sabia a resposta, mas não tive coragem de dizê-la em voz alta. Isabela estava de volta e ela queria vingança. Eu corri. Minha mente gritava para eu não olhar para trás, para simplesmente seguir em frente, mas o pavor me travava. O corredor do prédio parecia mais longo do que o normal, como se os passos não me levassem a lugar nenhum. Algo estava errado. Atrás de mim, a porta do meu apartamento bateu com força, sozinha. O barulho ecoou pelo andar inteiro e um arrepio subiu pela minha espinha. Camila, eu tinha que tirá-la dali. Respirei fundo e girei nos calcanhares, forçando meu corpo a se mover.
Com um nó no estômago, voltei para a porta e tentei abrir. Trancada. Bati forte. Camila! Camila! Abre essa porta! Nenhuma resposta. O silêncio era absoluto. Então ouvi sussurros, baixos, arrastados, como um coral de vozes sibilando meu nome. Meu sangue gelou. A luz do corredor começou a piscar violentamente e uma sombra passou sob a fresta da porta. Dentro do apartamento. Eu sentia seu peso, sua presença. Ela estava lá dentro. Camila! Gritei de novo, socando a porta com mais força. Foi quando ouvi o grito. Alto, desesperado, vindo lá de dentro. Minha visão ficou turva. Meu coração batia tão forte que eu sentia no fundo da garganta. Eu precisava entrar. Dei 2 passos para trás e chutei a porta com toda a força que tinha. A fechadura cedeu com um estalo seco e a porta abriu com violência. O apartamento estava escuro. Apenas as luzes do corredor iluminavam a entrada, projetando sombras distorcidas pelas paredes. O cheiro de enxofre e velas queimadas era sufocante. Camila! Avancei com cautela. Meus olhos varreram a sala rapidamente. A TV estava ligada, mas só mostrava estática. O sofá estava revirado, os quadros na parede tortos. Algo tinha acontecido ali. Minha respiração ficou irregular. O quarto. Ela devia estar no quarto. Dei mais um passo, mas algo no chão me fez congelar. Um círculo desenhado com sangue. No centro dele, uma marca antiga, um símbolo que eu não reconhecia, mas que instintivamente sabia que não era coisa boa. Velas queimadas estavam espalhadas ao redor, algumas ainda com a cera quente escorrendo. O coração martelando no peito, me agachei para olhar mais de perto. O cheiro de ferro do sangue impregnava o ar. Toquei a ponta dos dedos em uma das marcas e percebi que ainda estava úmido. Alguém fez isso agora. Então, um arrepio percorreu meu corpo. No reflexo da TV, eu vi alguém atrás de mim, uma silhueta. Feminina, imóvel, alta, esguia, o cabelo negro caindo sobre o rosto. Minha garganta secou, engoli em seco e me virei lentamente. O corredor para o quarto estava completamente escuro, mas os sussurros vinham de lá. Passos lentos. Algo se movia na escuridão. E então, de dentro do breu, Camila surgiu correndo. Ela estava descalça, os olhos arregalados, os cabelos desgrenhados. Seu rosto estava pálido como um cadáver. "Ela está aqui!" gritou, agarrando meu braço. "A gente precisa sair daqui." Atrás dela, a porta do quarto bateu com força. Um vento frio percorreu o apartamento. Camila estava tremendo. Ela tentou me levar. Sua voz era um fio. "Roberto, ela quer você." Eu não conseguia responder. A sombra no corredor parecia crescer, se distorcer, tomando a forma de algo não humano. A lâmpada da sala explodiu, e então ouvimos a voz, arrastada, fria, sibilante. "Você me pertence." O tempo pareceu parar. O apartamento inteiro começou a vibrar, como se algo muito antigo estivesse despertando. Eu agarrei a mão de Camila e corri. Não pensei 2 vezes. A gente tinha que sair dali, mas eu sabia. Onde quer que eu fosse, ela iria atrás. Isabela não ia parar. A porta do apartamento ficou para trás como um buraco negro, sugando toda a minha sanidade. Eu e Camila descemos as escadas em disparada, quase tropeçando, quase caindo. Mas o medo nos mantinha de pé. No 10º andar, as luzes piscavam freneticamente, lançando sombras dançantes nas paredes. No 8º, um vento frio subiu a escada, cortando nossa pele como lâminas invisíveis. No 5º, o cheiro de terra molhada e carne queimada invadiu nossas narinas. No 3º andar, as vozes começaram. Sussurros que não vinham de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, vinham de todos os cantos. "Roberto." Parei no meio do degrau. Meu nome, uma voz feminina. Olhei para Camila, que tremia, segurando-se no corrimão como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. "Você ouviu isso?" Perguntei. A garganta seca. Ela não respondeu.
Mas seus olhos diziam tudo. Ela ouviu. Respirei fundo e puxei-a pelo braço. Precisávamos sair dali. Nosso carro estava estacionado do outro lado da rua. O prédio parecia monstruoso visto do lado de fora, como se suas janelas escuras escondessem olhos observando nossa fuga. Entrei no carro e liguei o motor. Minhas mãos tremiam. Camila prendeu o cinto com dificuldade, olhando para todos os lados, como se esperasse que algo saísse da escuridão para nos arrastar de volta. "Para onde a gente vai?" Ela perguntou, a voz trêmula. Não respondi de imediato. Minha mente rodava como um furacão. Não podíamos voltar para o apartamento. Não podíamos ir para a casa de amigos. Não havia nenhum lugar seguro. A única saída era encontrar respostas. "Hugo", murmurei. Camila franziu a testa. "O quê?" Apertei o volante com força. Eu preciso falar com o Hugo. Agora ela não discutiu. Apenas assentiu, os olhos fixos na rua escura à nossa frente. Acelerei e deixamos para trás o que um dia foi nossa casa. Mas no fundo eu sabia. Isabela estava nos seguindo. 20 minutos depois, paramos diante da casa de Hugo. Uma construção antiga, escondida entre árvores e portões de ferro enferrujado. Ele sempre teve gosto para lugares estranhos. Bati na porta com força. A luz da varanda se acendeu e, segundos depois, Hugo abriu a porta, ainda de pijama. Seus olhos arregalaram ao me ver. "Roberto? Que porra! A gente precisa conversar. Agora!" Ele percebeu o tom da minha voz e deu um passo para trás, abrindo caminho para entrarmos. O cheiro de café requentado e cigarro impregnava o ar. Hugo era um cara prático, mas tinha suas superstições. Livros de ocultismo estavam espalhados pela mesa, misturados com papéis e velas derretidas. Camila sentou-se no sofá sem dizer nada, os braços cruzados, como se tentasse se encolher dentro de si mesma. Hugo me observou por alguns segundos antes de perguntar: "É sobre ela, não é?" Engoli em seco. Eu vi a Isabela. Ela está... Hugo suspirou pesadamente e esfregou o rosto. "Eu tentei te avisar." "Avisar do quê?" Ele pegou um dos livros da mesa e o jogou para mim. A capa era grossa, de couro, com letras desgastadas, em um idioma que eu não reconhecia. Abri o livro e vi ilustrações grotescas de símbolos, círculos de invocação e rituais de amarração espiritual. "Ela foi até a dona Elvira, Roberto", ele disse, cruzando os braços. "E ela não pediu qualquer maldição." Senti um arrepio percorrer minha espinha. "O que você quer dizer?" Hugo me encarou sério. "Isabela não quer só te assombrar. Ela quer te levar com ela." Meu estômago revirou. Camila arregalou os olhos. "Como assim? Levar?" Hugo apontou para uma página aberta no livro. Ritual de reclamação da alma. A descrição era clara. Quando alguém morria com ódio profundo no coração, podia realizar um ritual de ligação eterna com o alvo de sua vingança. Enquanto o vínculo não fosse quebrado, a vítima seria atormentada até que cedesse e fosse levada para o outro lado. Minhas mãos suaram ao ler. "Isso é ridículo", murmurei. Hugo bateu a mão na mesa. "Olha ao seu redor, Roberto. Você acha que isso tudo é normal?" Silêncio. Eu sabia que ele tinha razão. "Tem como reverter isso?" Perguntei, a voz quase um sussurro. Hugo passou a mão pelos cabelos desgrenhados e respirou fundo. "Existe um jeito, mas não é simples." Ele virou algumas páginas do livro e apontou para um parágrafo. "Para quebrar o vínculo, o ritual deve ser interrompido no local onde foi realizado, usando um artefato pessoal da entidade vingativa." Meu peito apertou. Camila se inclinou para ler e murmurou: "Um artefato pessoal." Meu coração disparou. O anel de Isabela. O mesmo que ela nunca tirava do dedo. O mesmo que eu vi no círculo de sangue no apartamento. "Ela ainda tem o anel dela", sussurrei. Hugo assentiu lentamente. "Então a gente tem uma chance. Mas isso significa que..." Ele hesitou.
Eu completei a frase por ele. Significa que eu tenho que voltar. Camila me olhou, horrorizada. Não! Você não pode fazer isso, Roberto. Eu segurei suas mãos. Se eu não fizer, isso nunca vai parar. Ela balançou a cabeça, lágrimas se formando nos olhos. Mas não havia outra escolha. Olhei para Hugo, que já pegava algumas velas e frascos de ervas estranhas. Vamos, agora? Ele perguntou. Assenti. Se Isabela quer me pegar, então vamos ver se ela está pronta para me enfrentar. Era hora de acabar com isso. O caminho de volta ao apartamento foi silencioso. Camila estava no banco de trás, abraçando a si mesma, o rosto pálido. Hugo dirigia, seu olhar fixo na estrada, a mandíbula travada. Eu estava ao lado dele, segurando o livro antigo que ele trouxera. Cada página que eu virava parecia um aviso. Isso não era um jogo. A ideia de voltar para aquele lugar, de encarar. Isabela fazia meu sangue gelar, mas eu não tinha escolha. Se não encerrasse aquilo agora, ela me levaria. Quando chegarmos lá, precisamos seguir o plano, disse Hugo, quebrando o silêncio. O círculo precisa ser refeito, mas dessa vez com sal negro e ervas de proteção. Quando o anel estiver dentro, eu começo o ritual de rompimento. Assenti, mesmo sem saber se teria coragem de ir até o fim. Camila pigarreou baixinho. E se ela não deixar a gente fazer isso? Hugo não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, pesada. Ela vai tentar impedir, engoli em seco. O que acontece se falharmos? Hugo apertou ainda mais o volante. Você morre. Um arrepio subiu pela minha espinha. O silêncio voltou e dessa vez ninguém tentou quebrá-lo. Não havia mais nada a ser dito. Quando paramos em frente ao prédio, algo estava diferente. As luzes da fachada piscavam erraticamente. O porteiro que costumava ficar no saguão não estava lá. As janelas dos apartamentos estavam escuras, como se o prédio inteiro estivesse abandonado. Saímos do carro e um vento frio cortou nossa pele. Tem algo errado, murmurou Camila, apertando os braços contra o corpo. Hugo pegou uma sacola de pano cheia de ervas e frascos do banco traseiro e jogou uma olhada para cima. Errado é pouco. Parece que estamos entrando direto no inferno. Respirei fundo e segui na frente. A cada passo que dávamos em direção à entrada, o silêncio se tornava mais profundo. Não havia nenhum som, nenhum barulho de carro, de pessoas andando, nem mesmo o vento. A sensação de estarmos sendo observados era sufocante. Quando chegamos ao elevador, as portas estavam entreabertas, a luz interna piscando. Nem fodendo. Aqui eu entro aí, disse Hugo. Concordei com a cabeça. Escadas, cada degrau parecia mais pesado do que o anterior. O cheiro de queimado estava mais forte, como se algo tivesse sido incinerado recentemente. Quando chegamos ao 10º andar, Camila ofegava e eu sentia o suor frio escorrendo pela minha nuca. A porta do nosso apartamento estava entreaberta. A luz vermelha da emergência lançava sombras distorcidas pelo corredor. Algo estava esperando por nós. Olhei para os dois e assenti. Vamos acabar logo com isso. E entrei. O apartamento estava diferente. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos, negras como fuligem. Os móveis estavam espalhados, revirados. A TV ainda estava ligada na estática, o som chiado invadindo o ambiente. Mas o pior era o círculo no chão. Dessa vez, ele estava completo. Sangue fresco preenchia os símbolos, e no centro, o anel de Isabela brilhava sob a luz fraca da lâmpada piscante. Meu peito apertou. Hugo se abaixou rapidamente e começou a refazer os traços com o pó negro que trouxera. Camila se ajoelhou ao lado dele, tremendo, mas ajudando como podia. Eu fiquei parado, incapaz de me mover. Eu sentia, ela estava ali. Isabela, murmurei. Então, as luzes piscaram violentamente. E tudo se apagou. A escuridão tomou conta do ambiente. Hugo xingou.
Camila arfou ao meu lado. O chiado da TV parou abruptamente e uma risada baixa e distorcida preencheu o silêncio. Você finalmente voltou para mim, amor. Meu coração parou. A voz vinha do quarto, lenta, gélida, arrastada. A porta começou a ranger, abrindo-se lentamente, e então ela saiu da escuridão. Isabela, ou o que restava dela. Seu corpo estava deformado, os braços e pernas mais longos do que deveriam ser. A pele era cinza, esticada sobre os ossos. O rosto não tinha olhos, apenas 2 buracos negros e fundos, sugando toda a luz ao redor. A boca, fina e rachada, se abriu num sorriso impossível. Você achou que podia me esquecer? Senti o chão sumir sob meus pés. Camila gritou. Hugo começou a murmurar algo em latim, jogando um pó branco ao redor do círculo. Isabela inclinou a cabeça lentamente. Isso não vai funcionar, ela sussurrou. E então, as velas explodiram. Hugo foi lançado para trás como se uma força invisível o tivesse empurrado. Camila caiu de joelhos, chorando. Eu fiquei ali preso no olhar vazio dela. Você é meu, Roberto, ela sussurrou, sua voz ecoando em todas as direções. Sempre foi, sempre será. Minha respiração falhou. Não. Isabela deu um passo à frente. Você jurou, lembra? Até que a morte nos separe. Outro passo. Mas nem a morte foi o suficiente. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto. Ela estendeu a mão. Vem comigo. O mundo ao meu redor começou a se distorcer. As paredes se tornaram escuridão pura. O chão rachou, revelando um vazio sem fim. O apartamento estava desaparecendo. Era isso, ela ia me levar. Fechei os olhos. Mas antes que ela me tocasse, ouvi Hugo gritar. Agora, abri os olhos no exato momento em que ele jogou o anel dela dentro do círculo de proteção. Um grito estridente rasgou o ar. Isabela parou, seus olhos negros arregalados. O círculo brilhou intensamente. Não! Seu corpo começou a se contorcer, a pele rachando, se dissolvendo em sombras. O vazio ao nosso redor tremulou, a maldição estava se quebrando. O apartamento voltou. As paredes se solidificaram. O chiado da TV retornou. Isabela gritou uma última vez, antes de ser sugada para dentro do círculo, sua forma deformada se despedaçando. E então, silêncio. O círculo escureceu. O anel queimou até virar pó. Eu caí de joelhos, sentindo meu corpo tremer. Hugo arfava. Camila soluçava. Acabou. Acabou. O silêncio que tomou o apartamento era sufocante. A única coisa que restava no chão era uma marca escura onde o círculo de proteção havia brilhado segundos antes. O anel de Isabela, agora reduzido a cinzas, tinha desaparecido completamente. Eu me permiti respirar. Será que acabou? Hugo estava sentado no chão, suado, ofegante. Camila tremia ao meu lado, lágrimas ainda escorrendo por seu rosto. Conseguimos? Perguntei, minha voz rouca. Hugo passou a mão pelo rosto e olhou para mim. Se a ligação foi quebrada, então sim. Mas ele não parecia convencido. Eu também não estava. Levantei-me devagar e olhei ao redor. O apartamento ainda parecia errado, como se algo estivesse fora do lugar. A energia ainda estava pesada, densa. O cheiro de queimado permanecia no ar. Dei um passo à frente, analisando cada canto, e então senti. Algo me observava. O arrepio subiu pela minha espinha e eu sabia, não tinha acabado. Marcas do passado. Passamos a noite no apartamento de Hugo. Camila se recusou a falar. Ela ficou encolhida no sofá, segurando um terço que nem religiosa era. Hugo fumou 3 cigarros em sequência e não parava de olhar pela janela. Eu fiquei sentado em silêncio, repassando tudo na cabeça. O ritual, o grito de Isabela, o apartamento se desfazendo, o círculo brilhando, o anel queimando.
Mas ainda assim, algo dentro de mim dizia que ela não tinha ido embora. Levantei-me e fui até o banheiro. Quando me olhei no espelho, gelei. Atrás de mim, no canto escuro do corredor, uma silhueta alta, esquelética, sem olhos. Virei-me num reflexo, o coração disparado. Nada, mas eu sabia. Ela ainda estava aqui. 2 semanas se passaram. Eu tentei seguir em frente. Tentei convencer a mim mesmo de que estava tudo acabado. Mas todas as noites eu sentia sua presença. No canto do meu quarto, no reflexo do espelho, no vidro da janela quando passava por um carro escuro, e todas as noites eu sonhava com ela. Você jurou amor. No 14º dia, recebi uma ligação de Hugo. Preciso que você venha. Até aqui. Agora. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Quando cheguei, encontrei-o revirando seus livros e espalhando papéis pela mesa. Seus olhos estavam fundos, vermelhos. O que aconteceu? Ele jogou um caderno aberto para mim. Na página rabiscada, havia um símbolo que eu reconhecia, o mesmo que apareceu no meu apartamento. O que significa? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Hugo me encarou com seriedade. O ritual funcionou, mas não do jeito que queríamos. Meu corpo ficou tenso. Como assim? Ele respirou fundo. Você não foi amaldiçoado para morrer, Roberto. Então por que ela ainda está aqui? Porque... Ele hesitou. Ela não quer te matar. Ela quer algo pior. O ar ficou pesado. O quê? Hugo baixou os olhos. Ela te prendeu com ela, meu estômago revirou. O quê? Sua alma, seu destino. Você está ligado a ela, o mundo girou. Mas destruímos o anel. Hugo assentiu lentamente. Sim, destruímos o canal que ela usava para puxar você. Mas a ligação entre vocês, essa já estava selada antes disso. No momento em que ela morreu, cheia de ódio por você, meu corpo esfriou. Então, isso significa... Hugo fechou o livro com um estalo seco. Significa que um dia, cedo ou tarde, ela vai te levar. Faz 1 mês que descobri a verdade. Não adianta fugir. Não adianta tentar exorcizar, orar, fugir para longe. Ela não me mata, mas também não me deixa viver. Toda noite, quando apago as luzes, vejo seu reflexo no espelho. No chuveiro, sinto seu hálito gelado na minha nuca. Quando durmo, sonho com suas mãos me puxando para a escuridão. E quando acordo, a única coisa que vejo é o sorriso dela, na sombra do meu quarto. Porque agora eu sei. Não importa quanto tempo leve. Não importa o que eu faça. Eu sou dela. Sempre fui. Sempre serei.